Deixa eu adivinhar, sua pontuação para emigrar pro Canadá ainda tá meio baixa, mas você ficou sabendo que aprender francês pode aumentar e muito sua pontuação e isso resolveria todos os seus problemas. Mas não é só aprender francês, precisa ainda passar numa tal de prova de proficiência e agora você tá aqui no YouTube procurando mais informações, né? Sejam muito bem-vindos ao Do Zero à Proficiência, eu me chamo Letícia e eu tô aqui para te ajudar na jornada do estudo dos idiomas, seja inglês, francês, espanhol ou nas provas de proficiência. E não esqueça de se inscrever no nosso canal para ter acesso aos conteúdos de mais alta qualidade sobre o mundo dos idiomas. Esse vídeo aqui vai te dizer tudo o que você precisa saber sobre o francês, os níveis do idioma e as provas de proficiência aceitas pelo governo canadense. Antes mesmo da gente começar a falar sobre prova de proficiência, documentação e tudo mais, vamos começar falando sobre a língua francesa. É um idioma fácil de aprender? É um idioma difícil? Já comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha que é um idioma fácil ou difícil? Eu pessoalmente não acho que francês é um idioma difícil de aprender, mas eu entendo quem acha, porque no Brasil a gente quase não tem contato com o francês. A gente tem muito mais contato com o inglês ou com o espanhol. Muitos dos meus alunos chegam para ter aula com a gente lá no Do Zero à Proficiência, no intensivão, e é muito comum a gente escutar que eles nunca tiveram nenhum contato com a língua francesa. Nunca nem escutaram uma palavra em francês, nem um bonjour, assim. Então é óbvio que como o idioma é completamente novo, como a gente não tem contato nenhum, ele pode parecer um pouco mais complicado no início, mas com poucas aulas você já nota que não é tão complicado assim e que tem muitas similaridades entre o português e o francês. E isso é uma fonte de esperança pra gente que quer emigrar pro Canadá, porque a gente já começa a ver que não vai ser tão difícil assim quanto a gente cria na nossa cabeça. Pelo francês ser uma língua românica, assim como o português, né, ter um pezinho lá no latim, a gente tem muitas similaridades entre esses dois idiomas. E quando você começa a estudar, ler textos em francês, você consegue entender muitas frases e contextos também. Mas isso não é uma desculpa para você não estudar o francês, não estudar gramática, não estudar vocabulário e tudo mais. Até porque entender um pouco um contexto e se expressar, né, aprender a conversar em francês, escutar e compreender um áudio completamente que faz parte das nossas atividades que a gente vai ter lá na prova de proficiência, é muito diferente. Então, assim, a similaridade entre os idiomas não dispensa o estudo. O francês é o idioma oficial de vários países no mundo, muita gente não sabe disso, algumas pessoas até acham que é só na França que se fala francês, mas o francês é uma das línguas oficiais do Canadá e de vários outros países do mundo. Então aprender francês pode te abrir muitas portas, não só na Europa, quanto aqui na América do Norte, em vários outros continentes. E assim, às vezes a gente nem sabe disso porque, como eu já falei, a gente não tem contato com o francês e a gente não tem essa noção de como o francês pode abrir portas pra gente. Então, mesmo que você não queira emigrar pro Canadá, ou mesmo que você mude sua ideia depois e não queira mais vir pro Canadá, o francês ainda assim pode ser muito útil para você. E agora focando no aspecto sotaques da língua francesa, o francês de Paris, o francês da França, é o mais conhecido. É na França onde tem a maior produção de conteúdos de áudio e vídeo para estudos do francês. Então é muito comum a gente estudar o francês da França nas escolas de idiomas. Inclusive aqui no Do Zero à Proficiência é o que a gente ensina, o francês da França. E a gente vai sim escutar uma diferença de sotaque na hora que a gente chega no Quebec, aqui no Canadá. Por quê? Porque as pessoas daqui falam um francês que é muito parecido, mas que tem leves alterações e com um sotaque bem diferente. Se você aprender o francês da França, você não vai ter dificuldade em ser entendido aqui. Eu já moro aqui há 5 anos, quase 5 anos, e eu nunca tive nenhum problema de me comunicar em francês. O meu francês é puro da França e eu nunca tive essa dificuldade de me fazer entender, mas para compreender o francês que outras pessoas vão usar com você. Inclusive, lá no nosso programa a gente tem vários recursos audiovisuais para já ir acostumando os nossos alunos a essa diferença de sotaque. E não é só uma diferença de sotaque que vai ter entre a França e o Quebec, também outros países da África que falam francês vão ter essa alteração, mas é mais leve. O contraste entre o francês do Quebec e da França, ele é maiorzinho. O que eu, Letícia, te sugeriria
de aprender o francês da França e de praticar o francês do Quebec para você não chegar em uma situação e acabar sem entender alguém ou, enfim, ter problemas de comunicação. Eu ainda assim indicaria que você praticasse um pouquinho o francês do Quebec antes de chegar aqui para não ter muito choque. É diferente, mas até dentro do próprio Quebec a gente vai ter variações de sotaque. O sotaque do francês que a gente vê em Montreal é muito diferente do francês que a gente escuta no interior do Quebec. Então, a prática sempre vai ser a solução para esse problema. Agora falando um pouquinho mais sobre os níveis da língua francesa. Qual nível eu indico você saber se você estiver vindo para cá só para viajar, se você quiser imigrar ou se você quiser se preparar para vir para cá para fazer um college. Se você estiver vindo para cá para visitar, explorar, passar 1, 2, 3 semanas explorando as riquezas do Quebec, você não é obrigado a saber o francês fluentemente, mas eu sim indico você ter pelo menos um nível básico para você evitar perrengue, porque o Quebec é uma província francófona. Nem todo mundo é obrigado a saber inglês. Você sabe, né? Às vezes a gente tá viajando, acontece um problema e se alguém ali não tiver um nível de inglês legal, ou se até você não tiver um nível de inglês legal, pode acabar sendo um problema, assim, pode acabar deixando a viagem um pouco chata. Então, eu indico saber pelo menos o básico para evitar perrengue. Pensa que você quer viajar para cá, que você tá investindo dinheiro e você quer ter a melhor experiência possível e talvez aprender francês seja a melhor coisa, não só para vir pro Canadá, mas também para ir para França. Saber o mínimo daquele idioma é importante sim para você evitar situações chatas. Agora falando do melhor nível para você imigrar pro Canadá. Qual é? Gente, a regra é simples, quanto mais melhor, tá bom? Imigrando pro Canadá, quanto mais pontos você tiver, quanto melhor o seu nível no idioma, bom, isso com certeza não vai te atrapalhar em nada, só vai te ajudar. Pra te provar isso, vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui no site do governo do Canadá. Eu vou mostrar pra vocês como um bom nível na língua francesa pode te dar vários pontos, pode te ajudar bastante na imigração. Eu tô falando aqui sobre o Express Entry, né? Então vamos ter essa visão de imigração federal. Agora que vocês estão conseguindo ver minha tela, vamos explorar um pouquinho mais do site do governo do Canadá. Lembrando que, como esse vídeo aqui é focado na língua francesa e em todos os aspectos que englobam, a gente não vai falar sobre como conseguir essa pontuação e termos mais técnicos. Eu até indico, caso vocês não saibam como isso aqui, essa questão da pontuação funciona, eu até indico vocês entrarem em contato com um consultor de imigração que vai saber muito mais sobre isso aqui do que eu, mas eu vou mostrar alguns aspectos relacionados à língua francesa. E caso vocês queiram um link para esse site aqui, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo. Então, gente, olha, tô aqui no site do governo do Canadá. Quando a gente vem aqui embaixo, olha o que que tem. Idade, que te faz ganhar até 100 pontos caso você esteja aplicando com parceiro, ou 110 pontos caso você esteja aplicando sozinho. Nível de educação, que pode te dar 140 pontos ou 150 pontos. Proficiência nas línguas oficiais, inglês e francês, 150 pontos ou 160 pontos. E experiência de trabalho no Canadá, que pode te dar 70 pontos ou 80 pontos. O que a gente consegue descobrir aqui observando essa tabelinha? Que o que mais vai te dar ponto para vir aqui para o Canadá é justamente o nível no idioma. Por que o país faz isso? Porque caso você tenha um melhor nível no inglês ou no francês, você também consegue se integrar melhor na sociedade canadense. E é isso que eles querem. Então eles vão sempre dar mais pontos para a galerinha que sabe melhor o idioma, porque assim elas conseguem de fato integrar a sociedade. Descendo aqui um pouquinho mais, a gente tem outros aspectos, eu vou pedir que vocês tirem um tempinho aqui para explorar isso. Mas olha, aqui embaixo a gente vai ter, olha, fatores que vão te dar mais pontos. Aqui são pontos adicionais, vale relembrar. Caso você tenha um irmão ou irmã morando no Canadá, isso pode te dar 15 pontos. Mas caso você tenha boas competências no francês, você pode ganhar até 50 pontos. Galera, 50 pontos é muita coisa. Pode ser literalmente a sua aprovação ou não no pedido de residência permanente. Descendo um pouquinho mais, vai ter a questão da idade, quantos pontos você ganha a cada idade. Aqui tem o nível de educação, então se você tiver um doutorado, que é o máximo que você pode alcançar na carreira acadêmica, você ganha 150 pontos aplicando sozinho. É muita coisa, mas idioma ainda te dá mais do que isso. Agora chegando aqui na parte do site onde a gente fala sobre as línguas oficiais e a pontuação que a gente ganha em cada uma delas, tá? Gente, isso aqui são as pontuações que você vai ganhar
por habilidade. Lembrando que são 4 habilidades que são testadas: produção oral, produção escrita, compreensão oral, compreensão escrita. Por habilidade, você pode ganhar até 32 pontos aplicando com parceiro e 34 pontos aplicando sozinho. O máximo que você pode ganhar nessa modalidade aqui são 136 pontos, que é muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Letícia, só para confirmar aqui, como que eu ganho esses 136 pontos? Você tem que alcançar a maior nota, que é o CLB 10 ou mais, nas 4 competências. Caso você tire uma nota menor em uma competência, uma nota maior em outra, você tem que calcular quanto cada uma dessas competências te deram. Então, gente, aqui já deu pra ver que o idioma dá muito ponto, não é brincadeira, e eu indico vocês não negligenciarem o estudo do idioma. Comecem a aprender o quanto antes, tá bom? Não é só sobre aprender o idioma logo antes que tá vindo aqui pro Canadá. Quanto antes, melhor. Agora a gente vai fazer uma visita em mais um site, porque eu quero falar com mais detalhes sobre a questão dos nivelamentos no francês, no inglês ou em qualquer outro idioma, tá bom? Existe uma regrinha que é a chamada Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, ou CEFR, para os mais íntimos, que fala um pouquinho sobre a questão dos nivelamentos nos idiomas. Muita gente só conhece aqueles termos que são usados por escolas de idiomas, né? Básico, básico 2, intermediário sei lá qual, mas essa não é a regra, essa não é a nomenclatura que é utilizada no mundo inteiro. Na verdade, aqui é mais utilizada e mais aceita essa daqui do Quadro Comum Europeu. A gente vai ter 6 níveis de acordo com esse quadro aqui. O nível A, o nível B e o nível C, que cada um é dividido em 2. A gente vai ter no nível A, que é o básico, o A1 e o A2. O A1 é iniciante, o A2 é básico. Depois, no B, que é independente, a gente vai ter o B1, que é intermediário, e o B2, que é usuário independente ou intermediário avançado. Já no proficiente, que é o C, a gente vai ter o proficiente, que é o C1, e o C2, que é o domínio pleno. Muita gente acha que só quem tem o C2 é quem é nativo no idioma, mas isso é uma falácia, tá? Não é verdade. Na verdade, qualquer pessoa pode alcançar o C2 com o estudo e com a imersão adequada. Então, assim, não é impossível de chegar no C2, só é, obviamente, um pouco mais trabalhoso, você vai ter que se dedicar bastante. Mas, assim, para falar bem sinceramente, pouquíssimas pessoas realmente têm a necessidade de chegar no C2. O C1, em muitos casos, já é muito mais do que suficiente. Então, eu não indico vocês focarem tanto na perfeição, né? Chegar no C2, quando o C1 funciona muito bem para questões de integração em um novo país, pontuações para imigração e tudo mais. Então, focando no C1, focando no B2, C1, vocês já vão estar super bem na fita. E qual é a característica de cada um desses níveis? Cada um desses níveis vai ter um nível de vocabulário específico, cada um desses níveis vai ter um nível de gramática, de fluidez de fala e muito mais. Então é muito importante que você saiba exatamente em qual nível você tá, para que você saiba o que falta aprender para continuar avançando nos idiomas. Caso você não conheça o seu nível em inglês ou francês, a gente tem um teste de nivelamento disponível lá no nosso site, do zeroproficiência.com. É só você entrar na página principal e descer até o final. Esse teste é 100% gratuito e, óbvio, ele vai avaliar mais a sua compreensão de gramática, vocabulário e leitura, mas ele já te dá um norte do que é estudado em cada um desses níveis, caso você já queira começar os seus planejamentos de estudos nos idiomas. Então, fica aí minha dica, se você quiser fazer um teste rápido e 100% gratuito online, para entender um pouquinho melhor em qual nível você tá. Óbvio, esse teste não pode ser utilizado para fins de imigração, para fins de documentação para college e tudo mais, é só para você entender onde que você tá nesse jogo. E finalmente, para o nosso último site, vamos voltar no site do governo do Canadá para ver quais provas eles aceitam para cada idioma, deixando evidente que o francês é o tópico principal desse vídeo. Então, descendo aqui um pouquinho, lembrando que essa daqui é para a imigração do governo federal do Canadá, eles vão estar aceitando esses 4
testes dos 2 idiomas oficiais, inglês e francês. Para inglês, eles estão atualmente aceitando o CELPIP e o IELTS, que eles são bem famosos, eu tenho certeza que você já ouviu falar. Para o francês, eles estão aceitando esses 2, o TEF e o TCF Canadá. No Quebec, eles vão ter provas de proficiências diferentes, então eu indico você conferir antes de escolher a prova que você vai fazer. O TEF e o TCF não são necessariamente as provas mais difíceis que tem no mercado. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas por aí que fizeram várias provas e que disseram que existem provas mais difíceis do que essas 2 aqui, mas isso não significa que elas são fáceis ou que você pode fazer elas sem passar por uma preparação. Então, eu indico primeiramente você estudar o idioma, se preparar bem, compreender bem o idioma e depois se preparar para a prova, tá bom? Por que que eu digo que esses 2 fatores são complementos? Porque sem o idioma você não faz a prova e sem a preparação para a prova você não tem a pontuação que você mereceria pelo seu nível do idioma. Então, a preparação para o idioma e a preparação para a prova são complementos que juntos podem te fazer tirar uma ótima nota e alcançar os seus objetivos no estudo dos idiomas. Esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo demais, então caso vocês queiram saber tudo sobre o TEF Canadá, todos os detalhes, pontuações, técnicas de prova e tudo mais, é só comentar aqui embaixo e também deixa comentado quais são os próximos tópicos e assuntos que vocês gostariam de escutar aqui no nosso Instagram. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido esclarecedor e não hesite em se inscrever no canal para ver mais conteúdos como esse e seguir a nossa página lá no Instagram, @do0aproficiência. A gente posta vários conteúdos legais que pode ser super interessante para você que quer aprender inglês e francês. Lembrando que turmas novas abrem todo mês do intensivão do Zero Proficiência, são 2 horas de aula por dia, 5 dias por semana, estudo acelerado e imersivo que vai te fazer a aprender muito mais rápido e economizando muito tempo e dinheiro. Muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!